Nós iniciamos a ideia era que no último encontro da quadratura, a gente pudesse dar um passeio sobre a serenidade, mas seria um passeio panorâmico, não é? Mas é muito difícil para mim dar um passeio panorâmico em temas tão fundamentais. Aliás, eu nunca consigo dar um passeio panorâmico, algo assim muito geral. Eu gosto muito de me aprofundar nos meandros assim do pensamento, do que ele está propondo, seguir os acenos, conduzir vocês ou ir junto com vocês nesses acenos, porque acho que a nossa época carece muito dessa profundidade, deste habitar apacientado, observando, né, cada passo da caminhada. O nosso tempo é o tempo das pressas, da objetividade, da sinteticidade. E tanta coisa se perde no caminho quando a gente já quer chegar no destino. E a cada passo que a gente dá no caminho, a gente vai percebendo a beleza disso, a beleza do pensamento e a beleza de experimentar cada passo, cada estação do nosso caminho. Não nos importando tanto com o destino, o para onde, né? Mas o percurso propriamente. Essa é uma das coisas que eu aprendi com Heidegger. Não foi com nenhum outro pensador, mas foi com Heidegger. Tem uma frase dele que diz assim: eu não tenho obras, eu tenho caminhos. Então, o caminho é o que importa, e não o destino. Talvez a gente pudesse dizer o seguinte: o destino está em cada parte do caminho. Porque, na verdade, estamos destinados ao caminho. Não é à toa que você tem aí o Tao, né? Que é o grande Tao chinês, né? Enfim. Aí você tem também a ideia do budismo, que é a contemplação. Contemplar não é contemplar o destino. Você não está no ponto de partida contemplando o destino. A contemplação é em cada passo do caminho, é em cada passo do percurso. Então, toda essa articulação de pensamento, que eu não gosto de falar só pensamento, mas tudo isso que se dá enquanto sentido é o que acaba me orientando em muitas coisas que eu faço, sobretudo nas conferências. Mas acho que isso começou muito antes de ter essa noção de que o caminho é o que importa. Quando eu comecei a fazer uma interpretação de Ser e Tempo, cada parágrafo ali de Ser e Tempo, isso acabou se despertando para mim antes mesmo de compreender essa ideia do caminho. Eu gostava de uma coisa de me entregar ao texto, né? De deixar o texto meio que me conduzir, sem querer dominar o texto, sem querer forçar o texto, sem querer pegar o texto e colocar dentro da mente. Isso aconteceu, foi um exercício que aconteceu e uma descoberta na própria leitura de Ser e Tempo, quando eu fui ler pela primeira vez Ser e Tempo, não consegui, abandonei a obra umas 2, 3 vezes, até que um sentido se deu para mim. Algo me dizia: por que você quer dominar o texto? Por que você quer capturar o texto num só golpe? Habite o texto, deixe o texto fluir. E aí abandonei a vontade de dominar o texto. E veja, abandonar a vontade, abandonar o querer de domínio é um passo fundamental para a serenidade. Abandonar a vontade. Ou seja, deixar ser o Gelassenheit, né, que é o título desse texto. Então essa ideia norteia, né, de algum modo, todo o meu pensamento, toda a minha proposta, norteia o que eu proponho também na quadratura, norteia isso desde o início norteia toda a nossa caminhada desde o início. E aí é aquela questão de deixar. É uma espécie de afrouxamento, mas veja, não é um abandono desleixado. É um afrouxamento atento, não é? Não é largar no sentido de não prestar mais atenção. Tem intencionalidade e tem a palavra que o Heidegger usa muito, né? O estar desperto para. Ou uma espécie de aguardar, como você falou, Maria. Não é uma ansiedade, é alguma coisa muito saudável, um aguardo. Eu estou aqui desperta, atenta, aguardando, mas não desesperada, né? Então tem um equilíbrio aí, de algum modo. Bem, a gente está trabalhando o discurso que o Heidegger fez em 1955,
discurso de comemoração do 175º aniversário do Konrad Kreutzer, que era um conterrâneo do Heidegger, um grande músico, compositor, artista, né? Ele aproveita essa comemoração, essa celebração, para trazer uma reflexão. Heidegger tem essa maestria. Conta-se que, para fazer esse discurso, Heidegger deu uma condição, né? Ele propôs uma condição. Eu faço o discurso se eu puder escolher o tema. Convidaram Heidegger, que era a grande pérola de Merkisch, né? O grande pensador. E aí convidaram ele para fazer o discurso e ele disse, eu faço, mas eu tenho que escolher o tema. E ele escolheu o tema e aproveitou o discurso e, como é de maestria do Heidegger, deixa eu só ver uma coisa aqui. O Heidegger, ele tende a pensar nas palavras não como conceitos vazios. Isso é uma coisa muito interessante para a gente aprender. Não como conceitos vazios do pensamento, mas como indicações formais. Eu já falei disso aqui para vocês. Algo que aponta para uma direção e nós nos preenchemos dessa direção. Nós experimentamos essa direção. Então, Heidegger não trabalha com o intelectualismo. Conceitos abstratos que você configura numa lógica de pensamento, né? Faz ali a subsunção e chega num resultado. Não. Todas as palavras que Heidegger propõe é uma palavra de experimento, ou seja, caminho. Aponta para a direção e você caminha até a direção experimentando o caminho. Então, a ideia da reflexão dele era justamente experimentar a serenidade. Isso ele faz em um outro diálogo que eu vou até apontar para vocês. É um diálogo acerca da serenidade com um erudito, um professor e um pensador, um professor e um investigador. É um diálogo com 3 figuras acerca da serenidade, onde eles propõem um caminho para se chegar à serenidade enquanto experimenta a serenidade no percurso do pensamento. Serenidade e pensamento caminhando, né, nesse sentido, para experimentar a serenidade. Então, ele aproveita a comemoração, a rememoração, para chamar as pessoas para uma espécie de contemplação, de reflexão sobre o que seja, de fato, um pensamento reflexivo, um pensamento calculador. Isso aí é só os apontamentos, mas o que significa refundar o solo, refundar as raízes da existência humana e experimentar o perigo que se avizinha, que já constitui de algum modo a nossa existência, que está relacionado ao perigo da técnica. Eu já falei para vocês que a ideia não é demonizar a técnica, não é? Mas olhar para isso e contemplar isso que se aproxima e que acaba universalizando e tirando o enraizamento da nossa existência humana. De que modo, Cadu? De modo que a técnica, enquanto ele vai... Porque existe... É bom a gente entender que existe a técnica grega. A técnica grega, ela era uma técnica de cooperação. Eu já falei isso para vocês. O homem da terra, ele cooperava com a terra, ele cuidava da terra. Então era uma cooperação entre terra e eu para colher o fruto que a terra me deu. Então eu arava a terra com muito cuidado, era quase um trabalho de artesão. Essa era a técnica, a técnica do homem do campo. Arar a terra, preparar a terra, colocar a semente, cuidar da terra e a terra cuidar da semente. Veja que era um trabalho colaborativo. Era cooperação mútua. Não era um trabalho de escavacar a terra para tirar seus tesouros e deixar a terra sem o seu sustento. Então, a técnica grega é diferente da técnica moderna. A técnica moderna olha para tudo e vê fundo de reserva. E vê poder de extração, tomada, violência. A técnica moderna. E uma violência de tamanhos assim absurdos. Então, existe uma diferença entre a técnica, que é a técnica grega, e a técnica moderna. A técnica moderna vê tudo como subsistência e como passível de exploração. Tudo é explorado, diferente da técnica grega, que tudo era cooperação. Havia cooperação entre o homem e a physis.
Então isso muda tudo no pensamento moderno. Agora veja, qual é o perigo disso? O perigo que nós já enfrentamos. Ora, se tudo é fundo de reserva, se tudo para a técnica moderna aparece como possível de apropriação, de expropriação, de uso, de violência, se a physis em sentido lato, a physis em sua totalidade, pode servir de fundo de reserva, porque nós mesmos também não vamos nos transformar em fundo de reservas. A própria natureza humana, a própria essência humana não vai se transformar em fundo de reserva. A gente já vê isso atualmente, né? Então, essa é uma reflexão que está ali no espectro de Heidegger, no momento do discurso. A falta de enraizamento, o excesso de pensamento por conta da carência de pensamento, ou seja, esse excesso de pensamento é uma ausência de pensamento. O excesso de pensamento calculador é uma ausência de pensamento que contempla, que medita, que muitas vezes questiona ou coloca em xeque as consequências dos atos dessa técnica moderna. Então isso está no horizonte de Heidegger nesse discurso. E essa experimentação, ele vai dizendo, né, vocês perceberam que ele vai apontando para a energia atômica, que era o grande movimento da sua época, né? Hoje o grande movimento da nossa época é a IA, né? A inteligência artificial. Mas na época do Heidegger era a energia atômica. E vocês viram que os cientistas, os nobelizados, diziam a energia atômica vai trazer a felicidade ao homem. E a gente percebeu que não trouxe a felicidade. Não erradicou a pobreza no mundo, não sanou a fome e não apaziguou o mundo. Aliás, tem sido pontos de ameaça. Poderíamos dizer, a inteligência artificial hoje vai ser a felicidade do mundo. Será mesmo? Então, todas essas questões estão ali no espectro do Heidegger, e ele está experimentando essas reflexões de acordo com isso que está se movimentando no seu tempo. Então, Heidegger era um homem de olhar para o seu tempo e refletir sobre as grandes questões do seu tempo, contemplar esses movimentos e colocar em jogo a nossa essência diante disso. Como a nossa essência se encontra em jogo diante disso que nos ameaça? Mais uma vez, Heidegger não queria abolir. Ele disse, não tem nem como abolir a técnica. A técnica é um destinamento da essência do homem. O homem está destinado à técnica, à descoberta. A grande questão é quando a técnica ou o pensamento calculador se torna o único pensamento vigente no mundo. Isso vai ser o grande perigo. E aí a gente caminhou, né? E ele apontou dois modos de pensamento, o pensamento que medita e o pensamento que calcula. E ele vai entrar agora no âmbito da mística. Ele trisca um pouco na mística, e a gente vai trabalhar isso aqui um pouco. Vocês já sabem o que a gente entende por mística, né? Essa noção ainda do não visto, mas do que se apresenta enquanto um sentido que não está desvelado. Então ficamos entre a claridade e o obscuro. Isso é o que se tem como mística. Isso que é claro, mas não está tão claro, que não tem contornos, mas que nos toca com uma verdade fundamental, como se a gente soubesse que há algo ali, mas não conseguimos acessar ainda. Isso é o âmbito da mística, mas isso nos toca profundamente. Deixa eu só encontrar aqui a parte onde eu parei, que era a parte da experiência. Ele diz, façamos uma experiência. Uma coisa bonita que o Heidegger fala é que nós não precisamos aqui, nessa passagem, nós não precisamos nos elevarmos a regiões superiores para refletirmos. A contemplação, ela não necessita de uma articulação complexa de pensamento. Não necessita nenhuma atitude de querer pensar, mas apenas um contemplar. Porque isso está muito em fina sintonia com a frase do Heidegger que diz que nós nunca chegamos aos pensamentos. São os pensamentos que nos chegam. Então, esse aguardo, esse resguardar, né, são palavras fundamentais quando a gente vai tratar da serenidade, né, o resguardo. Aquela espera, aquele aguardo que não é ansioso, mas que é receptivo, não é? Desperto, atento para a chegada de... Né? Quando, por exemplo, a mãe está ali no resguardo, aguardando, né? Aquele momento da chegada de...
do seu filho, né? Então, é um aguardo cuidadoso, sereno, sem pressa. Então, nesse sentido, a contemplação, aqui contemplação como sinônimo de meditação, é contemplar e aguardar, né? Ver aquilo que se manifesta enquanto fenômeno no horizonte, né? O horizonte que é o horizonte onde o contemplador ou a pessoa que medita está diante daquilo que chega, daquilo que aguarda, né? Então, talvez essa seja a grande diferença entre o pensamento que contempla e o pensamento que medita, porque dizem, mas o pensamento, e a gente viu isso aqui, né? Mas o pensamento que medita não torna-se efetivo. Ele torna-se efetivo, mas antes ele resguarda o vir a ser do próprio fenômeno, a doação, né? Porque essa doação, quando vem, ela não vem como pressa, né? Ela vem como permissão. Isso aqui é importante, ó. Se durante a celebração de hoje refletirmos sobre o que ela nos sugere, verificamos que a nossa época é ameaçada pela perda do enraizamento. E perguntamos, o que está realmente a acontecer no nosso tempo? O que caracteriza o nosso tempo? Essa noção aqui de ameaça de perda do enraizamento, a gente pode pensar ela em vários sentidos, mas um deles, que me chama bastante atenção, é justamente o ato de globalização, que a gente está vendo hoje com as TICs ou com as redes de informação, né? Então a globalização acaba arrasando o enraizamento daqueles meandros locais e regionais. A gente, por exemplo, você passar, por exemplo, numa aldeia indígena, a aldeia indígena ela já está tomada pela informação, pela informática. Então, muito daquele dialeto ali originário já não existe mais, né? Então, isso é uma das coisas que pode ser vista com essa perda do enraizamento. É a regionalidade, aquilo que é originário de uma determinada região, porque a globalização acaba varrendo. Uma segunda coisa que a gente pode ver é que a perda do enraizamento é a perda da arte puramente própria de determinada região. Não só a língua, mas também a arte e a cultura. E tudo isso se transforma em... como é que podemos dizer? Tudo isso se torna muito frívolo, não é? As ideias, a arte, o pensamento, a música se torna frívola, porque vai sendo engolida pelo tempo da própria, vamos pensar aqui, da própria internet. Então, o que era sucesso, antigamente, o que era sucesso nos anos 20 ou 30, perdurava enquanto sucesso por mais 20 anos, por assim dizer. Hoje, o que se torna arte e sucesso só dura 5 dias, até que outra coisa vem e toma o lugar daquilo. Então, veja, isso é a perda de enraizamento, não se enraiza. A arte, propriamente, não se enraiza. Ela não, vocês sabem que aquilo que não tem enraizamento não sobe, não vai até o éter e tende a cair rapidamente. É isso que acontece hoje com a nossa arte. Você vê as grandes artes, as pinturas renascentistas, têm enraizamento. Até hoje você celebra aquilo, vai nos grandes museus e observa aquilo. A arte moderna, a arte contemporânea do passado, nesse sentido, ainda tem seu enraizamento. Mas e a arte contemporânea? Hoje, aqui, agora, a partir de hoje, o que teremos mais como arte? Aqui essa pergunta é fundamental. Qual seria o solo de um futuro enraizamento? Será que a gente consegue alcançar esse novo solo para um futuro enraizamento, já que nós estamos na perda desse enraizamento? E aí é onde entramos na parte que nós paramos. Façamos uma experiência. E aqui, meus queridos e minhas queridas, é fundamental que a gente de fato faça a experiência. Veja que aqui é um convite. Aqui é um convite, não é um convite só de pensamento, mas é um convite de experimento, fazer uma experiência nesse sentido. E antes da gente fazer essa experiência, eu quero trazer um trechinho aqui do texto, que é um diálogo entre um erudito, um pensador e um investigador, que nesse diálogo o erudito diz o seguinte: eles estão tratando sobre o início do percurso, sobre a serenidade e pensamento, e o erudito diz uma frase bem interessante acerca do querer, da vontade. E ele diz assim: não querer
significa, em primeiro lugar, um querer dominado por um não. Ou seja, não querer significa, em primeiro lugar, um querer dominado por um não. Não é o não dominado por um querer. Veja que o querer pode ser visto como um sim. Sim, quero. Ou não quero. Então tem sempre aí um sim e um não, certo? Então meditem comigo aqui, experimentem isso. Não querer significa, em primeiro lugar, um querer dominado por um não. Há um querer. Ou seja, é necessário assumir que quero, que digo sim. Mas não é o sim que domina o não, é o não que domina o querer. É o não que domina o sim. E veja que aqui não está em jogo um não negativo no campo da lógica. Não é um negar num campo da lógica. É experimento. É assumir e recusar. É assumir e deixar. A gente utiliza a palavra sim e não, mas a gente vai entender que essas palavras elas se atualizam no sentido de um assumir e um deixar. Assumir e deixar ser. Não querer significa, portanto, recusar voluntariamente o querer. A expressão não querer significa também, em segundo lugar, o que é pura e simplesmente estranho a todo tipo de vontade. Então, vocês perceberam aqui que o não querer, enquanto significado, em primeiro lugar, diz respeito a um querer dominado por um não, e a expressão não querer significa, em segundo lugar, o que é pura e simplesmente estranho a todo tipo de vontade. O que está em jogo aqui é a gente pensar o seguinte: nessa ideia, a grande proposta é não permitir ser constrangido pela coisa que desejamos. Porque tudo aquilo que desejamos nos constrange. Nos coloca diante do apego à coisa, que se manterá nos constrangindo. Então essa é a ideia. Ora, se algo me constrange por conta de uma vontade. A vontade não está na coisa, não é a coisa que me desperta a vontade, sou eu quem desejo a coisa. Não é? Então, essa é a noção de um sim e um não que ele apresenta aqui. Um não querer significa, em primeiro lugar, um querer dominado por um não. Primeiro eu assumo e depois eu deixo ser. Em segundo lugar, significa o que é pura e simplesmente estranho a todo tipo de vontade. Isso aqui toca muito no que Antônio falou, mas toca enquanto exercício de contemplação e antídoto para as nossas vontades. Isso não estou dizendo que seja fácil. É por isso que é uma prática reiterada. Não é algo que a gente... Uma espécie de fórmula mágica que a gente pega e... Puff, é como o exercício contemplativo dos budistas, né? É uma prática reiterada, um exercício. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse danado aqui vive o tempo todo constrangendo a gente, constrangendo. Né? Então, o tempo todo as pessoas pegam isso aqui e agora elas pegam mais sem perceber. De modo irrefletido, já pega no automático, né? Para olhar, para visar. Isso aqui. Veja, não tem ato de contemplação. Tem ato automático, já calculado. Pegar e ver. Pegar e muitas vezes até a temporalidade de quem nós somos se dissolve nisso aqui, na observação disso aqui. Porque antes se dizia, é para negócio, não sei o quê, tem que olhar e-mail e tal. Mas hoje, o universo da distração é tão grande que nos constrange a ver. Então, um exercício básico seria... Veja que aí já é um ato de um passo atrás. Na hora de pegar, lembrar, rememorar, contemplar o que a gente falou aqui. Opa, deixa eu fazer o exercício. Sim, eu quero pegar. Mas não vou pegar. É básico assim, sim e não. Ou seja, eu assumo que quero, eu assumo que desejo e digo não ao desejo. É o que eu acabei de ler. É um querer
dominado por um não. Eu assumo, sei que quero. Porque qual é o outro caminho? É forçar, né? Lutar contra o não já de pronto. Tipo, não vou pegar, não vou pegar. E fica aquela luta entre o pegar e o não pegar. Não, é assumir. Precisamos assumir que somos mobilizados pela vontade. A vontade, o querer e o desejo constituem, como disse o Antônio, a nossa existência. Mas ele não precisa nos dominar, porque estamos acima dele. Não quero. Eu assumo que quero, que desejo, mas digo não ao desejo. Digo não à ação. Tá? Aí veja o que Heidegger diz. Façamos uma experiência. Acompanhe comigo. Para todos nós, os equipamentos, aparelhos e máquinas do mundo técnico são hoje imprescindíveis. Para uns em maior e para outros em menor grau. E veja que nessa época Heidegger não tinha celular. Seria insensato investir às cegas contra o mundo técnico. Veja que Heidegger não demoniza, ele não está dizendo que isso aí é algo sensato, destruir a técnica, enfim, não. Seria ter vistas curtas querer condenar o mundo técnico como uma obra do diabo. Heidegger não demoniza a técnica, aqui como vocês veem. Estamos dependentes dos objetos técnicos, que até nos desafiam a um sempre crescente aperfeiçoamento. Seja na melhoria dos aparatos técnicos, enfim, isso é normal. E Heidegger diz aqui que há uma dependência disso, porque isso constitui, de algum modo, a essência do Dasein, a essência da nossa existência. Contudo, sem nos darmos conta, estamos de tal modo apegados aos objetos técnicos, olha, o sem dar conta é o que eu acabei de falar, o automatismo. Estamos de tal modo apegados aos objetos técnicos que nos tornamos seus escravos. Ora, os objetos técnicos não deveriam ser um meio para uma finalidade nossa, de modo que eu não me tornasse, que eu sempre me tornasse senhor dos objetos, do seu uso e do desejo? Né? Imagine o seguinte, que antigamente nós caminhávamos, depois conseguimos criar a charrete, por assim dizer, que nos ajuda a nos locomovermos de um ponto a outro. Né? Imagine se a charrete agora nos dominasse. Somos nós que temos que ter as rédeas disso. Imagine se agora, ao invés da charrete ser levada através do cavalo, nós fôssemos agora o cavalo que levássemos a charrete. Né? Somos senhores da técnica e somos senhores do desejo. Precisamos ser. Senão seremos escravos dele e daquilo que o desejo deseja. Estamos de tal modo apegados aos objetos que nos tornamos seus escravos. Porém, também podemos proceder de outro modo. Aí ele dá uma alternativa possível, ele aponta para um caminho possível. Podemos utilizar os objetos técnicos e, no entanto, ao utilizá-los normalmente, permanecer ao mesmo tempo livres deles. Não significa que eu vou deixar de ter celular. Seria radical demais isso e investir às cegas contra um mundo técnico, como ele fala. Mas utilizá-los normalmente. Permanecer ao mesmo tempo, enquanto utiliza, livres deles. De tal modo que os possamos a qualquer momento largar. Não sei se vocês já perceberam, mas isso eu tenho observado e contemplado, às vezes, com familiares e filhos, enfim, pessoas que eu vejo, que geralmente a pessoa está tão absorvida naquilo que entrete ela, que ela só larga quando há uma ruptura. Alguém é como se ela estivesse hipnotizada e alguém precisasse fazer assim, ó, você precisa ir. Aí a pessoa desperta e tem que fazer alguma coisa, né? E vai fazer outra coisa. Então, está no controle não só das coisas técnicas, mas do desejo, do constrangimento. Lembrem-se sempre dessas palavras. Podemos utilizar os objetos técnicos tal como eles têm de ser utilizados. Mas podemos, veja, o termo utilizar ou utilização ou
Isso é um termo que o Heidegger trabalha lá em Ser e Tempo, que é no modo da Zuhändigkeit, no modo da utensiliaridade. O ser da coisa é utensílio e não domínio. A coisa serve para, mas não domina, não pode dominar. Eles têm que ser utilizados como objeto técnico. Tá? Mas podemos simultaneamente deixar esses objetos repousar em si mesmos, como algo que não interessa aquilo que temos de mais íntimo e mais próprio. Aquilo que temos de mais íntimo e mais próprio, vocês sabem o que é, né? Podemos dizer sim à utilização inevitável dos objetos técnicos. Ora, eu tenho que olhar meu e-mail. Eu olho sempre pelo celular, pelo mobile. Eu tenho que responder às mensagens das pessoas. Sim, podemos utilizar. Esse é um uso inevitável. E podemos, ao mesmo tempo, dizer não para aquilo que é próprio do aparelho, que tende a nos absorver. Né? E, desse modo, verguem e confundam e, por fim, esgotem a nossa natureza, a nossa essência. Isso aqui é a proposta que ele põe. Sim e não. Sim ao querer, assunção, assume, mas esse querer é dominado por um não. Quem domina é o não, é o deixar ser. Lembrem-se que esse não é um não da lógica, não que nega. Veja, não está em jogo negar que eu tenho desejo, que eu quero usar o aparelho técnico, o objeto. Não é uma negação do desejo. É sim para o desejo que nos constitui, mas esse desejo é dominado por um não, porque no controle está a essência de um ente que está acima disso. Veja que tudo isso aqui está caminhando para a serenidade. Alguém que diz sim e não ao mesmo tempo se aproxima muito mais de um âmbito de serenidade. Veja que o que está em jogo não é só o ato de dizer sim e não, né, ao mesmo tempo. E claro, tudo isso deve partir primeiro, isso acontece numa prática, não é num primeiro momento em que é igual ao ato de meditar, né? Contemplar. Dizem, o ato de meditar é fundamental porque, enfim, tem tantos benefícios, mas a pessoa quando vai meditar pelas primeiras vezes, ela não consegue se distanciar do excesso de pensamento, do excesso de estímulos e de pensamento que estão ali atravessadas na mente. Né? Quem já tentou meditar aqui sabe, nas primeiras vezes. Né? Quem tem o hábito de meditar já sabe que hoje já está melhor. Então, tem toda uma prática, tem as técnicas, enfim. E é justamente a prática que vai levar à virtude. Vai levar ao cada vez mais distanciamento e cada vez mais o autodomínio e autocontrole. Claro que você, supondo que você adora sorvete, por exemplo, eu sou um cara que adoro aquele sorvete do McDonald's lá, aquele negócio lá, né? Mas eu tive que fazer um exercício de domínio, de autocontrole, para aos poucos começar a deixar, né? Para poder manter a dieta, enfim. E foram justamente essas noções do Heidegger e da prática do sim e não, ao mesmo tempo, que me fizeram abandonar. E às vezes eu até passo, e é interessante, eu passo e digo, me dá aquela vontade, eu digo, nossa, seria muito bom. Mas eu vou embora, porque eu nego no sentido de não ao desejo, mas agora não preciso mais forçar. É tão natural olhar, desejar, mas não existe mais um sofrimento naquilo, né? Em várias coisas da vida, acabo praticando isso. Eu estou falando aqui, claro, a partir do meu umbigo, né? O meu ponto de vista. E claro que isso vai ser diferente para muitas pessoas. Mas é o ato de uma espécie de posicionamento e de perspectiva, viu, Tarcísio? Nesse exercício, num primeiro momento, claro que sofrimento se dará, porque, veja, o tempo todo você está sendo constrangido pela coisa. A partir do momento em que você começa a não deixar, não querer, a não permitir ser constrangido pela coisa, a coisa vai te causar sofrimento, você vai sofrer. Existe sim sofrimento. Não é um ato fácil assim, como se fosse...
Mas é justamente essa prática, né? Sim, sim, Meirelle. É justamente essa prática, né? Esse exercício de virtude, né? De não ao querer, ou seja, colocar o não acima do sim, e ainda assim assumir, porque tem gente que vai sofrer porque não quer assumir que quer, e fica dizendo não sem antes o sim. Lembrem-se do movimento, é assumir que sim, assumir que eu quero, assumir que sou, não é? Assumir que, por exemplo, né, no vício, assumir que sou viciado nisto, não é? Mas que não vou mais, mas que não quero mais, é um não ao querer, manter-se de tal modo. E vai haver sofrimento, porque é uma luta de perspectiva, é estar aqui para e passo com o constrangente, né, com o constrangedor, o ente, o vício, seja lá o que for que me constrange o desejo, e me afastar dele vai me dar sofrimento. Tem que dar, não tem como não dar, não pode ser diferente, não é? E também vai depender do nível. Por exemplo, uma pessoa que fumou durante 40 anos, bebeu durante 40 anos, enfim. Agora, claro, outras coisas vão ajudar muito. Por exemplo, a meditação ajuda a serenar. A prática meditativa, que é a prática própria contemplativa. Então não é só assim um exercício de sim e não, não é? Tem todo um movimento que nós podemos nos afastar, porque a prática contemplativa é uma prática que você se distancia daquilo que constrange, daquilo que te busca engajar, daquilo que deixa a tua mente confusa, com excessos, faz com que você se perca e perca de si, perca o controle e você esgote aqui, como diz, a natureza, a sua própria essência, né? Então a ideia é que, num primeiro momento, podemos dizer sim à utilização inevitável dos objetos técnicos ou ao desejo ou a um determinado vício, e podemos ao mesmo tempo dizer não, impedindo que nos absorvam. E desse modo verguem, confundam e por fim esgotem a nossa essência. Então, de fato, concordo com você, Tarcísio, tem muitas implicações. Não é um ato fácil, mas é um primeiro passo, né? No texto que eu disse aqui, que eu li para vocês, do não querer, né? A ideia de um primeiro momento, um querer dominado por um não, que tem a assunção do querer, né? Você nunca vai ter alguém lá no AA, que é viciado em bebida, superando o vício, negando o vício. Não, primeiro ele assume, eu sou o viciado, eu sou o alcoólatra, né? Então primeiro ele assume a assunção e depois o domínio do não sobre o querer. Né? Um querer dominado por um não, né? Um querer dominado por um não, um deixar ser, deixar livre, ficar, né? Se colocar numa condição livre em relação ao constrangedor, ao ente que constrange. Mas caminhemos, porque a gente vai... Isso aqui é só um primeiro passo, as objeções elas são bem-vindas, e a gente vai caminhando para tentar encontrar e exercitar e praticar esse ato de serenidade. E aí começa com essa estrutura binária, né? Porque os nossos desejos, se dermos evasão, será sim para tudo. Mas e o não, que tem que dominar o desejo? A contrapartida, a outra parte. Isso é fundamental. É dizer sim, sim, sim aos desejos o tempo todo. Então, se, no entanto, dissermos desta maneira, simultaneamente sim e não, assumir e dizer não à assunção, aos objetos técnicos, não se tornará a nossa relação com o mundo técnico ambígua e incerta? Essa é uma pergunta, né? Muito pelo contrário, a nossa relação com o mundo técnico torna-se maravilhosamente simples e tranquila. E aqui eu achei interessante que ele coloca simples e tranquila. Porque, de fato, como até você colocou, Tarcísio, não é muito simples isso? Não parece, diante de tantos desejos e tantas coisas, implicações, que já começa, de fato, todo o nosso desejo e tudo que nos constrange começa por um sim ou começa por um não.
Se alguém nos oferta algo, podemos dizer, não, não quero. Se alguém nos oferta algo que nós queremos, nós dizemos, sim, eu quero, eu aceito. Começa por um sim ou por um não. O desejo por algo é um desejo que pode querer e pode, de repente, por alguma situação, não querer. Não existe algo complexo nesse ponto de partida. Geralmente aquilo que nós desejamos, e aqui tem uma reflexão profunda, que desejamos geralmente já nos veio. Nunca desejamos aquilo que ainda não foi visto ou aquilo que ainda não se emprenhou nas nossas artérias. Como é que é criado o desejo, por exemplo, no mundo do marketing, no mundo da vida? Como é que alguém deseja algo? Não deseja assim de chofre, apareceu e desejou. Não, aquilo vai sendo... existe uma espécie de influência, de persuasão, né? De inserção nas nossas artérias, né? na nossa vida, na nossa compreensão. Por algo que vimos, por algo que alguém mostrou como bonito, como belo, como... enfim. Então nada acontece, o desejo não acontece de chofre. Só desejamos aquilo que, de algum modo, já fora nos apresentado, né? Então, esse sim e não que acontece, ele acontece num momento em que algo já aceitamos esse algo. Só estamos num momento agora de dar anuência, né? Sim ou não. Tá? Então, a nossa relação com o mundo técnico se torna maravilhosamente simples e tranquila. É o ponto de partida de uma prática. É uma prática reiterada. Deixamos os objetos técnicos entrar no nosso mundo cotidiano. Aqui, ele está dando um exemplo de um objeto técnico. A gente pode trazer isso para o objeto técnico, por exemplo, o celular. Deixamos ele entrar. Sim, eu tenho que responder e-mails, eu tenho que responder mensagens. Mas eu tenho que responder a qualquer tempo? Assim que a mensagem chega? Não necessariamente. Ora, por quê? Porque antes deles, as pessoas se comunicavam por cartas e esperavam. Esperavam a resposta. As pessoas continuavam vivendo. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem maluco, né? Mas eu tenho uma mãe morando em São Paulo. Ela faleceu mês passado e só agora eu soube. Sim, mas a vida continuava. Não é? Então, é isso que a gente precisa se perguntar. Por que eu tenho de? E por que eu não posso não? Deixamos os objetos técnicos entrar no nosso mundo cotidiano e, ao mesmo tempo, deixamos-los fora. Isto é, deixamos-los repousar em si mesmos como coisas que não são algo de absoluto. O que Heidegger está dizendo é o seguinte, as coisas são para serem usadas no seu caráter de utzum, ser para, isto ou aquilo. Eu posso utilizar, mas eles não precisam ser algo de absoluto. Eles não precisam esgotar a minha essência. Me tirar da contemplação do mundo como um todo, me colocar apenas adstrito àquilo ali e me escravizar, por exemplo, a ter que responder mensagens na hora que alguém manda. Estou dando exemplo aqui da nossa cotidianidade. O que importa é que podemos deixar as coisas repousando nelas mesmas, não como algo de absoluto, mas que dependem as próprias coisas de algo superior. Então, Heidegger está apontando aqui para uma superioridade nossa, do Dasein em relação ao utensílio. O ser do Dasein é em virtude de si. E o utensílio é algo que serve para, em virtude de uma existência. Se aquele algo que eu utilizo não for em virtude de minha essência, ele vai esgotar a minha própria essência. E aí, como vocês sabem, todas as implicações de um uso desenfreado do desejo, de um desejo desenfreado. De um desejo que não domina o próprio desejo. Ou de uma existência que não domina o próprio desejo. Que não está acima do desejo. E aí, é escravo da vontade. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Isso aqui é importante. As coisas dependem, elas próprias, de algo superior. Algo que posso dizer sim e não para elas.
Quando a gente, os nossos filhos, né, o nosso amor grande por um filho ou por uma filha, aí o pai, os filhos pedem, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. E o pai, sim, sim, sim. Muitas vezes o pai diz, olha e sabe que aquilo que vai dar ao filho não vai fazer bem ao filho. Mas o pai, pelo amor, né? Isso tem amor, não é o desejo, é o amor, né? Ou o desejo de não decepcionar o filho. Sim, sim, sim. Não, tem que ter o não, né? Porque o pai é superior nesse sentido, né? E sabe o que é melhor para o filho ou não, enfim. Gostaria de designar esta atitude do sim e do não simultâneos em relação ao mundo técnico, na nossa relação ao mundo, com uma palavra antiga, a serenidade para com as coisas, die Gelassenheit zum Dingen. Gelassenheit, que significa, na tradução do Brasil, é deixar ser, é serenidade, deixar ser, deixar repousar. Deixar repousar, serenidade para com as coisas. Essa é a noção que Heidegger vai propor e vai designar essa relação como serenidade. Eu fiz alguns apontamentos aqui para vocês em relação a isso, antes de continuarmos, que o ato de ser sereno em relação às coisas é uma espécie de leveza, né? Claro que não de saída, mas a posteriori, com a prática disso, de um deixar fluir da nossa própria abertura ao fluxo do ser. Isso é uma das coisas assim, mais interessantes que a gente pode pensar. O fluir da nossa própria abertura em relação ao nosso ser e ao ser das coisas. Então, essa fluição ou fruição, né? Fruir do ser, não necessariamente do ente. Então, a coisa serve para, em virtude de Worum-Willen, isso são construções que estão lá em Ser e Tempo, Worum-Willen, todo ser de um ente, em seu ser serve para, no modo da utensiliaridade, para algo. Tem uma finalidade. Em virtude do meu ser. Logo, quando o ser de algo me esgota, não é mais em virtude do meu ser. Quando o ser de algo, que é um utensílio que serve para, me constrange, já não está. O em virtude do meu ser está. Está comprometido. Então, se antes a coisa cooperava comigo e eu cooperava de algum modo, uma cooperação mútua entre o ser doente, agora parece que a coisa me esgota. Né? Essas coisas acabam nos esgotando. Né? E aí vem todo o excesso de informação, enfim, aquela coisa toda que se tem nos feeds, as manchetes, enfim, essa comunicação que começa a ser não só frívola, mas toda distorcida. A minha atenção começa a ficar comprometida porque se lá no TikTok, eu não tenho TikTok, mas dizem que é uma coisa de poucos minutos, tem que ser. Aí vem os vídeos do Instagram, que são coisas de poucos minutos. Aquilo ali, eu começo a ver coisas sintéticas e objetivas, a minha atenção fica comprometida, eu não consigo mais dar atenção a algo mais longo. Eu começo a ficar impaciente por um percurso mais longo. Eu quero logo chegar, para chegar num outro caminho e ficar experimentando caminhos e caminhos, uma série de caminhos curtos, sintéticos. Então tudo isso compromete a minha atenção, compromete o meu desejo e a minha felicidade. E o meu fluir como ser num percurso, né? Na profundidade da minha própria existência, aquilo começa a minar. Então tudo isso vai gerando essas implicações. Hoje, se as pessoas têm dificuldade de dizer sim e não ao desejo, se dá por conta disso. É possível sair dessa armadilha? É possível. Com prática e força de vontade. Muitas pessoas vão sair sozinhas? Não. Algumas vão precisar de ajuda. Seja de terapia, seja de psiquiatria, né? Fármaco e terapia. Outras ainda têm a possibilidade de tentar fazer isso sozinhas e conseguirem. No caminho da contemplação, da meditação, no caminho da compreensão, como vocês estão aqui, fazendo esse percurso demorado, habitado,
difícil muitas vezes, né? Então, é esse o cenário que a gente tem e é isso, a serenidade aponta para isso. A serenidade é, segundo Irene Borges, eu até anotei aqui, eu estava lendo uns artigos da Irene, segundo Irene Borges, um modo de ser, né? Um modo de estar à vontade com as coisas. Eu achei interessante essa colocação da Irene. Serenidade é um modo de estar à vontade com as coisas. Quando você está à vontade com alguém, né? Claro, pessoas não são coisas. Mas você fica tão livre que parece que o tempo, né? A sensação é tão boa, tão tranquila, não há constrangimento, diferente de quando você está com alguém que você não se sente muito bem, há um constrangimento ali no ambiente. Então, a serenidade é, segundo Irene, um modo de ser do meu ser e estar à vontade com as coisas, porque eu estou sob controle, está tudo bem. Eu posso dizer sim e não. Se a coisa me constrange em qualquer instância, seja ela em qualquer instância, eu não estou mais à vontade com as coisas. E parece que ou eu estou no mesmo nível de domínio da própria coisa ao meu desejo, do seu constrangimento em relação a mim, ou a coisa se sobrepõe a mim. Porque eu dependo delas de uma forma que eu acabo sendo escravizado por ela. Trata-se também, em artigos acadêmicos, alguns artigos acadêmicos, sobre a serenidade como uma disposição. Eu concordo muito com isso, uma disposição afetiva, que nos desperta, que nos abre, né, a clareira, uma espécie de iluminação em relação a tudo. Porque, ora, se eu estou apenas focado num objeto, num aparelho como o aparelho celular, consumindo aquele excesso de informações curtas e sintéticas, é como se eu perdesse a contemplação do todo, de todas as possibilidades que me estimulam os sentidos e, enfim, como, por exemplo, o jardim na frente do meu prédio, o cheiro das rosas, das flores, não é? As pessoas, até a minha própria pupila, a minha própria visão fica comprometida, porque até a atenção do meu ver fica comprometido, porque eu não olho mais, eu não me demoro mais, por exemplo, numa praça de alimentação, vendo uma família se alimentando e contemplando aquilo. E mergulhando naquele mundo, naquele universo daquela família e meditando sobre a beleza de um instante familiar, de um almoço e por aí vai. Eu não sento mais numa praça para ver as crianças brincando, sorrindo, caindo, se arranhando na terra. Porque é sempre aqui, focado numa coisa quadradinha que minou toda a minha existência como um todo. Então, uma disposição que desperta e abre o luminoso, né? Que não pode ser constrangido pelos entes. Quando abre essa sabedoria, essa iluminação e essa clareza, quando se abre, quando se dá para nós, na recusa ao desejo de ser escravizado o mundo se abre, né? O mundo se expande. Na verdade, o nosso horizonte se expande e não fica apenas adstrito. A serenidade seria um estado de ser espiritual, ou seja, nos leva à sabedoria. Vocês lembram que eu trouxe a noção de espírito ou de espiritual, né? Essa coisa da pneuma, que tem a ver com a sabedoria, o zofon, né? da sabedoria, da filosofia. Então a serenidade nos mantém nesse estado espiritual que permite a nós mesmos habitar o mundo de uma maneira não possessiva e dominadora. Veja, existe o constrangimento do lado da coisa, do ente, do objeto que me constrange, e existe eu mesmo me apossando da coisa e querendo dominar a coisa. Uma coisa fundamental nesta citação, ou nesta fala, é que eu também não tenho como dominar o meu desejo. Por força. Não quero. Não vou pegar o aparelho, não vou pegar isso, não vou pegar aquilo, não vou comer sorvete. Isso é uma luta contra algo que nos constitui, nosso instinto desejoso. O desejo ama o desejo, e o desejo só quer desejar. Não é esse o movimento.
É um estar à vontade até com o próprio desejo. Não é dominar o desejo, mas é ser sereno na lida com ele. É a sabedoria em relação ao desejo, não é o controle do desejo. Talvez aqui esteja a grande parte do sofrimento, né? Tentar controlar o desejo, o ímpeto. Como é que eu controlo isso? Se não for, na verdade não é controle, mas se não for uma relação livre com o meu próprio desejo. A ideia é essa, a serenidade é uma relação livre com o ente, com o ser dos entes e com o meu próprio ser. Meu ser desejante, meu ser no modo do desejo. Então, um estado de ser espiritual, ou seja, sabedórico, uma espécie de iluminação, de estado de sabedoria, que permite, veja, permissão, a palavra permissão ela é fundamental. Permitir é deixar ser, tem a ver com Gelassenheit. Lassen, de deixar ser, Gelassenheit. Uma permissão, não é um querer, porque se eu querer dominar, eu não terei serenidade. Veja, que não é o querer dominado por um não. Só que aquilo ali é o primeiro passo do Heidegger. Só que isso vai se avançando para o Gelassenheit, no sentido do deixar ser, de uma permissão, para que nós possamos habitar o mundo. E veja, quando habitamos o mundo, sobretudo poeticamente, nós enraizamos novamente. Lembra que nós falamos sobre a perda do enraizamento? Habitar o mundo poeticamente, poiesis, de criação, de criar, poeticamente. Habitar o mundo com serenidade é medrar novamente, deixar brotar do solo da nossa própria existência aquilo que é belo e aquilo que é duradouro, e não frívolo. Ah, Cadu, mas isso é tão assim no mundo de hoje. Se alguém tem essa objeção, é porque já está profundamente contaminado pelo mundo da frivolidade, pelo mundo frívolo. Porque, claro, em todas as épocas nós tivemos coisas profundas, enraizadas e coisas frívolas, mas nunca, em nenhuma época, tivemos tantas coisas frívolas e a perda do enraizamento do mundo. Das artes, da música, né, da beleza, daquilo que nos encanta profundamente a alma. A serenidade seria um despojar-se da vontade enquanto permite, permissão de novo, enquanto permite, permissão, essa palavra é muito importante, permite a abertura para o mistério e a liberdade em relação aos aparelhos técnicos. Então, se nós não temos uma relação livre com os aparelhos técnicos, alguém está dominando alguém, e certamente é o aparelho técnico, ou os aparelhos técnicos. Então, caminhemos aqui. Já estamos no fim desse texto e vejamos mais apontamentos. Nesta atitude, já não vemos as coisas apenas do ponto de vista da técnica. Tornamo-nos clarividentes. Veja, clarividência é alguma coisa que está acima, que está mais claro, que se vê de forma mais ampla, sem poeiras, por assim dizer, né? Limpo, claro. E verificamos que o fabrico e a utilização de máquinas exigem de nós, na realidade, uma outra relação com as coisas, que, não obstante, não é sem sentido. Então, a relação com as coisas é uma relação com o sentido. O sentido, como eu falei para vocês, é em virtude do nosso ser. A coisa em seu ser serve em virtude do nosso ser. Há um sentido porque estamos conectados com isso. Precisamos utilizar as coisas que, em seu ser, são meios para alguma coisa. Assim, por exemplo, a lavoura e a agricultura transformam-se em indústria alimentar motorizada. Não restam dúvidas que aqui, bem como noutros domínios, se está a operar uma transformação profunda na relação do homem com a natureza e com o mundo. Toda modificação do mundo acontece na relação do homem com o próprio mundo e com a própria natureza. A natureza que lhe afeta e a sua própria natureza. Então, o uso disso aqui em excesso causa uma modificação profunda da nossa natureza. Eu dei o exemplo para vocês da atenção, por assim dizer. Isso vai gerar impaciência, gera ansiedade, porque muda a natureza da nossa existência. Até o nosso jeito de escrever no WhatsApp vai mudando, né? Vai mudando a nossa natureza.
E isso acontece de uma forma irrefletida. Por isso, o chamamento à contemplação, à serenidade na relação com as coisas. Porque elas mudam a nossa natureza, se deixarmos, se permitirmos. Deste modo, reina em todos os processos técnicos um sentido que reclama o fazer e o deixar ser, ou deixar estar. O fazer, a atitude e o abandono. Do homem, um sentido que o homem não inventou e produziu primeiro. Então, a relação com os objetos técnicos tem um sentido, não é vazia de sentido. E não foi inventado pelo homem. Aí o Heidegger vai dizer, não sabemos o que reside no sentido do domínio crescente da técnica atômica. A gente pode dizer no domínio crescente das IAs, ou das tecnologias, ou das TICs. Cada vez mais inquietante. Ou seja, tem algo misterioso nisso. Não é sabido, nem a ciência descobriu, nem a própria filosofia, nem o próprio Heidegger. O sentido do mundo técnico oculta-se. Isso aqui é importantíssimo. Não está claro. Qual é o sentido da nossa relação com a técnica? Por que isso nos concita tanto a uma espécie de constante evolução e busca de progresso? O que é isso que nos concita a ir e não pensar, a nos lançarmos no risco do inaudível, do indizível, disso que ainda não aparece? Porque nós não temos, ninguém tem, nem os grandes especialistas no mundo técnico, e Antônio, que vive nesse mundo, pode me dizer quais serão as consequências finais do avanço tecnológico. Se tem clareza de todos os protótipos, ou dos resultados, ou das consequências, não se tem. Não se tem nem o fim, nem se tem nem a essência, o sentido do mundo técnico. Isso está ocultado. E não é nada como facilitar a vida, gerar longevidade. Esse não é o sentido do mundo técnico. Não é mesmo. Tá? Isso é só um discurso aparente. Porém, se atentarmos agora particular e constantemente que em todo o mundo técnico deparamos com um sentido oculto, então tem algo oculto aí, que não aparece para nós, então encontramos-nos imediatamente na esfera do que se oculta para nós e se oculta precisamente ao vir ao nosso encontro. O que deste modo se mostra e simultaneamente se retira, porque não se mostra por completo, é aquilo que eu falei para vocês do âmbito da mística, se mostra, mas não aparece incompleto, né? Com contornos definidos. O que desta maneira se mostra e simultaneamente se retira é o traço fundamental daquilo que chamamos de mistério, o oculto. Denomino a atitude em virtude, e aí ele aponta, essa atitude em virtude do qual nos mantemos abertos ao sentido do oculto, do mundo técnico, a abertura ao mistério. Então, veja que agora ele apresenta uma outra posição. Se num primeiro momento ele propõe uma relação livre com as coisas a partir do sim e não simultâneos, para que essas coisas não nos escravizem e não esgotem nossa essência, é uma atitude, ou seja, uma postura onde nós agora nos colocamos a um passo atrás na relação com as coisas, tomamos o domínio novamente, e agora a parte do esgotar a nossa natureza, a nossa essência, é quando aquilo nos controla, é quando aquilo nos afeta de tal modo que nós não temos mais controle sobre algo. Aquilo esgota a nossa essência porque aquilo acaba nos inquietando e constrangendo cada vez mais a nossa essência, de modo que o meu ser em virtude de mim mesmo deixa de ser em virtude de mim. E aí é onde vem todas as patologias, adoecimento, porque esgota. Lembre-se, por exemplo, alguém que passa horas e horas num aparelho, esgota a essência porque desenraiza também, porque vai causar impaciência, me esgota, eu deixo de ser paciente, eu deixo de ser longânimo, eu deixo de dar atenção plena às pessoas e às coisas, esgota a minha essência nesse sentido. Tá? Lembre-se que, por exemplo, existir é ser com o outro, junto a, ser com, veja que há uma hierarquia na relação. Ser com o outro é diferente de ser junto a. Ser com é ser com outro dasem comigo, igual a mim, no sentido de ter o mesmo ser no mundo. E ser junto, eu só posso ser junto a uma coisa de uso.
Veja que eu posso estar junto e posso não estar junto da coisa. Estar junto não é estar próximo, mas é estar junto ao ser de algo no modo da utilizabilidade ou no modo apenas do ver. Agora, ser com o outro é uma relação muito íntima e assim, muito próxima, o mitzai. Então, há uma hierarquia entre ser com e ser junto a. Geralmente, esse ser junto acaba me esgotando de tal modo que eu não consigo mais ser com o outro. Ser com o ser do outro, no modo da escuta, no modo da paciência, no modo do bem-querer, da compreensão, da cooperação, sabe? No modo da plenitude existencial que dois seres com ou mais podem ser. Então, quando a coisa esgota também afeta também a minha relação em virtude do meu próprio ser e, sendo em virtude do meu próprio ser, em virtude do ser do outro. Então é assim, uma cadeia, sabe aquela coisa do dominó? De problemas. Eis a questão. Quanto à tua pergunta sobre o pensamento, ele não está dizendo que rejeitar ou negar ou não pensar. É pensar, mas pensar no modo da contemplação. Veja que são duas perspectivas de pensamentos. É o pensamento calculador, que vai buscar cálculos, meio e fim, consequências e resultados, causalidade, e o pensamento meditativo. Ou seja, o pensamento calculador não pode se sobrepor ao pensamento meditativo. Então a ideia é que o pensamento meditativo dê um passo atrás, porque geralmente o pensamento calculador está no centro do vulcão e o pensamento meditativo olha em perspectiva, fora do horizonte de domínio, de controle. Ele se abstém disso. Então não é deixar de pensar, é pensar enquanto pensamento contemplativo. Tranquilo? Consegui responder você? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. Então vamos lá. Aí entra nessa parte do sentido do mundo técnico que oculta-se. Então, duas coisas que ele vai apresentar. Tá? A serenidade em relação às coisas, ou seja, uma relação livre em relação às coisas, onde eu sou livre e a coisa não me constrange, e a abertura ao segredo, ao mistério, são inseparáveis. O que é que ele está dizendo aqui? Nós não sabemos quais são os domínios da técnica. Nós não sabemos as consequências últimas da técnica e até onde vai... Na verdade, não só as consequências últimas, mas de onde parte isso que nos constrange, isso que nos faz querer avançar. Nós não sabemos. Então, já que temos isso que nós não conhecemos e nos constrange, qual é a nossa posição? Não é ceder ou me doar a esse domínio desenfreado que eu não conheço as suas causas. Porque nós não conhecemos as causas do domínio da técnica. Por isso que Heidegger não demoniza. Ele vai dizer, isso já nos afetou a essência da nossa existência. Começa na tecné lá, enquanto cooperação, e chega à tecné, a técnica moderna, enquanto exploração. Tudo é fundo de reserva, de tal modo que até nós mesmos viramos fundo de reserva. Somos explorados em nossa própria existência. Ou vocês acham que passeios em feeds, tudo aquilo que curtimos não vira... Vocês sabem disso, que vocês já conhecem. Não vira... Tudo isso vira dados informacionais, de desejos, que acabam nos mobilizando para determinados desejos. Então, o nosso desejo, como a gente comentou, Antônio, antes, não é um desejo nosso mais. É um desejo implantado numa consciência, numa subjetividade coletiva, através de programações algorítmicas, de tudo que a gente acessa. Então, olha, não viramos mais fundo de reserva? Viramos fundo de reservas agora. A própria experiência somos nós, nas nossas experiências com os mobiles. Com aquilo que assistimos. Ah, não, Cadu, mas não precisa ser o mobile. Pode ser a Netflix, pode ser o Disney Plus, pode ser o Prime. Tudo aquilo ali está controlado e algoritmizado.
O filme que você assiste, até quanto você assiste, está algoritmizado. A música que você ouve no Spotify, se você ouviu ela 2 segundos, essa informação vai para um banco de dados, para um database. Ouviu 2 vezes a música? Vai para pagar o artista, mas também vai para saber o teu gosto, para depois trazer para você vitrines daquilo que você mais acessou. Aí você acha que você deseja propriamente. Não, nós não desejamos mais propriamente. Não é? Enfim, então a serenidade em relação às coisas e a abertura ao segredo são inseparáveis. Concede-nos a possibilidade de estarmos no mundo de um modo completamente diferente. A abertura ao segredo é uma espécie de não querer dominar mais isso, não é? Então, a serenidade, 2 coisas. Serenidade em relação às coisas, serenidade em relação livre, né? E abertura para o mistério. Ou seja, quando ele fala isso, abertura ao mistério, significa que tem dimensões da minha existência e do mundo que eu não vou dominar. Ora, se eu não consigo dominar tudo, porque muitas coisas estão no mistério, eu tenho que me relacionar livremente com isso que eu não conseguirei dominar. E simplesmente deixar o mistério ser mistério. Isso aí já é uma atitude serena. É não ser constrangido nem sofrer porque não sabe o que vai acontecer depois da morte. Muitos já sabem, né? Porque precisam muito dessa informação. Saber para onde vão quando morrer. Outros se entregam ao mistério do fim da existência, porque não sabe o início de sua existência e não sabe o fim dela. Então existe aí uma ponta de início e uma ponta de fim que a gente não tem conhecimento. O que tem são as especulações nos campos das religiões e por aí vai. Mas no fim das contas, o saldo final é um grande mistério. A própria existência é um grande mistério. Tá? Então tudo isso concede-nos a possibilidade de estarmos no mundo de um modo completamente diferente, leve, afrouxado e contemplativo, contemplando o instante que acontece, a facticidade, né? Fazendo-se no instante que pode fazer-se, né? O fatiamos. A faticidade que a gente está estudando, né? No outro texto, né? O instante, né? Que a gente está, e aí a gente contempla com muito mais, sem se importar com o futuro no sentido de me ocupar demais, me prender. Não, tudo bem, trabalhar, fazer sua poupança, né, investir, mas isso não te constrange com o sofrimento. Mas aí essa serenidade, esse pneuma te faz respirar, espírito. Respirar enquanto contemplação do instante, né? Do fazer-se a cada instante. Então isso concede-nos essa possibilidade de estar no mundo de um modo diferente, não alvoroçado, acumulando expectativas, experiências traumáticas e por aí vai. Promete-nos um novo solo sobre o qual nós possamos manter e subsistir e sem perigo no seio do mundo técnico. Ele não vai nos engolir, ele não nos engole quando estamos assim. A serenidade em relação às coisas e a abertura ao mistério dão-nos, né, a perspectiva de um novo enraizamento. Não de um ou de outro, mas um novo modo de estar no mundo. É isso que a gente pode apregoar e propor. Um modo de estar no mundo com serenidade em relação às coisas e abertura para o mistério. Que um dia poderá mesmo conseguir recordar uma nova forma, recordar de uma nova forma o velho enraizamento, aquilo que se perdeu, rememorar. Heidegger é o pensador da rememoração, né? O velho enraizamento, aquilo que não era frívolo, perfunctório, aquilo que tinha enraizamento, profundidade, que tinha um sentido profundo, aquela ausculta em harmonia que o velho Heráclito diz lá, tudo é um. Ouvir o logos, ouvir o sentido, porque tudo é um. E não
lidar e não se conter com a fragmentação e a fragilização do mundo, a fragmentação algorítmica e a mobilização desenfreada das nossas existências. Porém, entretanto, não sabemos por quanto tempo o homem encontra-se sobre esta terra numa situação perigosa. Por quê? Apenas porque inesperadamente poderá rebentar uma terceira guerra mundial que teria como consequência o aniquilamento total da humanidade e a destruição da Terra. Ele vai tentar colocar, né, o Heidegger vai apontar para isso. Será que o perigo está no arrebentar de uma terceira guerra mundial? Aí ele vai dizer, não, o problema não é o risco iminente, já que tem a Ucrânia, tem a China agora uma grande potência, a Rússia, uma terceira guerra vai irromper. Não, ele vai dizer, não, o perigo iminente não é esse. Existe um outro perigo muito maior, porque o problema da guerra está no problema da vontade de potência, na vontade de poder, de erigir cada um seus domínios. Existe um outro perigo muito maior, que ameaça a era atômica, que se inicia lá no tempo de Heidegger, no nosso tempo, a era da técnica, né? A era das IAs. Qual é a ameaça? Precisamente quando o perigo de uma terceira guerra mundial está afastado. Isso era no tempo de Heidegger, né? Mas nós não podemos afastar o perigo de uma terceira guerra, não é? Nós não podemos. Aí ele vai dizer, estranha afirmação isso, né? Então o nosso perigo não é uma terceira guerra mundial. Não. Aí ele vai dizer, essa afirmação é estranha se não refletirmos. Veja que ele está dizendo, o problema, vocês estão vendo o movimento de uma possível terceira guerra, ou o medo, o risco de uma possível terceira guerra, mas o problema não é esse. E essa afirmação é estranha só se não refletirmos. Por quê? Se refletirmos, ele vai dizer o seguinte, em que medida é válida a frase que acabou de se proferir? Né, de que o problema não é uma terceira guerra e que só é estranha essa afirmação se nós não refletirmos. Aí ele vai dizer, é válida na medida em que a revolução técnica que está a processar na era atômica poderia prender. Vejam que isso aqui é muito nosso tempo, né, também. Prender, enfeitiçar, ofuscar e deslumbrar o homem, de tal modo que, um dia, o pensamento que calcula viesse a ser o único pensamento admitido e exercido. Qual é o grande encantamento do mundo hoje? No fim das contas, o homem quer ser Deus. Ele cria o Deus e ele quer ser Deus, ele quer criar a criatura. E inteligências artificiais IAs autônomas que podem pensar e reelaborar seus próprios pensamentos é uma criação muito ousada. É uma criação de um Deus divino, por assim dizer, né? Deus nos criou, seres autônomos, pensantes, dotados de logos. O homem vai criar a sua própria IA, né? Então, isso vislumbra, encanta, enfeitiça o homem. É porque a gente não tem noção, porque nós não estamos nas mesas desses camaradas, desses agentes que criam os agentes, desses grandes, não é? Dos grandes laboratórios, dos seus agentes diretores, que estão... Tem coisas em laboratórios secretos, isolados no mundo, que não veem a compreensão do mundo porque pode causar espanto. Ou vocês acham que não? Existem coisas secretas nesses laboratórios que não podem vir ao mundo para a opinião geral porque pode causar um espanto, uma loucura, não é? Então, esse processamento da era da técnica, que poderia prender, enfeitiçar, ofuscar e deslumbrar o homem, pode chegar num tal ponto em que um único pensamento que possa estar no centro da atenção seja o pensamento que calcula. E aí erradicarmos o pensamento que contempla. Nós já podemos ver isso, basta você conversar com alguém desse mundo e as pessoas vão começar a dizer, não, mas isso aí atrasa o avanço, nós não podemos frear o avanço tecnológico. Esse pensamento reflexivo, ele não vai ter efeito nenhum em relação ao que nós precisamos, porque o que nós precisamos é continuar o percurso do progresso. Então,
A partir desse encanto, o único pensamento a ser admitido e exercido seria o pensamento que calcula. Esse é o grande perigo que Heidegger visa lá. Então, que grande perigo se aproxima? Então, a máxima e mais eficaz sagacidade do planeamento e da invenção que calculam andaria a par da indiferença para com a reflexão, para com a ausência total de pensamentos. A ausência nesse sentido aqui, Antônio, que você perguntou, é do pensamento que medita. Porque não significa que pensando muito, eu penso. Porque eu posso pensar muito de um modo, pensamento que calcula. Mas a ausência de pensamento que reflete acaba gerando essa ausência de pensamento. Porque não é pensar com quantidade, é pensar com qualidade, né? Seria mais ou menos nesses termos. E então o homem teria renegado se ele se voltar apenas para o pensamento que calcula e rejeitado aquilo que tem de mais próprio, ou seja, o fato de ser um ser que reflete. Não é ser um ser que pensa. Ele é eminentemente, nós somos eminentemente seres que refletem. A IA pode pensar. A IA calcula através de algoritmos e pensa. Chega um resultado. A IA geralmente pensa a partir daquilo que ela já tem em seu banco, né? Em seu banco de informação. Se tirar todo o banco de informação da IA, ela não pensa. Cadu, mas o homem também, ele pensa a partir de memórias. Também. Mas ele não precisa desse banco de memórias para poder articular como a IA articula. E por isso que ele, em relação à IA, ele é muito mais falho por conta da velocidade e da sua deficiência em armazenar grandes informações. Né? Mas ele é alguém que olha para si e reflete a si mesmo, coisa que a IA não pode. Então, esse ato fundamental é um ato apenas e tão somente do ser que reflete a si mesmo enquanto questiona sobre o seu ser. Se você colocar essa pergunta para a IA, depois vocês testem. IA, me diga o que você sente quando você reflete sobre o seu ser. Coloquem essa pergunta em qualquer IA generativa dessa aí. Que ela vai logo fazer uma negação. Não, eu não posso porque eu não tenho afeto nesse sentido. Ela vai dizer que não pode pensar como um humano. Ela não pode refletir sobre o seu ser. Se a IA disser isso, ela está fazendo algo errado, ela está distorcendo, ela não pode pensar como humano. Por isso, o importante é salvar essa essência do homem. E aqui é onde está em jogo, queridos. Precisamos salvar essa nossa essência. E quando chega a palavra perigo, não significa Heidegger, lá na questão da técnica, porque o que está em jogo aqui é a serenidade em relação aos perigos da técnica, tá? Tudo isso aqui está em jogo em relação ao perigo da técnica. Ele vai dizer que salvar em Heidegger, salvar não significa tirar algo do horizonte de perigo. Não significa que eu vou tirar o homem do meio do encantamento da técnica. Não é isso. Salvar para nós é isso, né? Tirar alguém do horizonte do perigo. Mas salvar para Heidegger, guardem isso, é chegar à essência e resguardá-la. Ou seja, o homem da técnica precisaria voltar-se para si mesmo num pensamento que reflete para resguardar a sua essência diante dos encantamentos do pensamento calculador, ou da técnica que só se consuma a partir do pensamento calculador. Por isso, o importante é salvar essa essência do homem, não tirar ela do horizonte da técnica, porque ainda é oculto. Lembra que nós falamos? Nós não sabemos as causas e também não podemos irromper, cortar esse ímpeto de inovação que constitui a própria essência do homem. Mas é chegar a essa essência com um pensamento que medita, com um pensamento que contempla. Porque este homem é um ser que reflete. Por isso, o importante é manter desperta essa reflexão própria do budismo, isso aqui, ó. Estar desperto porque meditação não significa você adormecer-se, mas é estar num ato de dispersão, estar tão desperto que você contempla tudo, mas sempre numa perspectiva mais profunda das coisas, sem os excessos de interação com o pensamento. Porém,
A serenidade para com as coisas e a abertura para o mistério, essas duas posições, nunca nos caem do céu. Não são frutos do acaso. Ambas medram apenas de um pensamento determinado e ininterrupto, que se mantém vigorando. Talvez a cerimônia comemorativa de hoje constitua um impulso nesse sentido. Ou seja, ele se aproveita, como eu falei antes, da comemoração para propor esse pensamento que medita em relação às ameaças do mundo técnico. Ao cedermos a este impulso, ao impulso do pensamento e da reflexão, pensamos em Konrad Kreutzer. Ao pensarmos na origem da sua obra, aquilo que é enraizado na sua obra, nas forças das raízes, na terra natal, né? E somos nós quem assim pensamos. Nós, quando nos sabemos aqui e agora, veja, nós, quando nos sabemos. Lembra que na primeira conferência eu falei, nós tratamos da relação entre o vivente dotado de logos e o vivente e a espécie que não é dotada de logos, a gente tratou da formiguinha, que há uma sabedoria ali, que a diferença entre aquele ente e nós seria este caso aqui, ó, o ente que reflete a si mesmo, que pensa sobre si. E somos nós que assim pensamos, ou seja, refletimos, colocamos nosso mundo diante de nós e o nosso ser em jogo. Somos nós que assim pensamos, nós quando nos sabemos de nós aqui e agora, no instante. Ou seja, somos os únicos seres que sabemos de nós aqui neste instante, como homens, que temos de encontrar e preparar o caminho. Encontrar o caminho enquanto prepara e resguarda através da era atômica. Então, é uma tarefa de cada um de nós, pensadores, homens, né, pessoas que pensam e refletem. Quando a serenidade para com as coisas e a abertura para o mistério. Veja, a relação livre com as coisas e leveza diante daquilo que não conhecemos, que traz essa paz, essa tranquilidade, esse habitar no mundo de um jeito distinto. Despertarem em nós quando a serenidade, a liberdade em relação às coisas e a abertura para o mistério despertarem em nós, deveríamos alcançar um caminho que conduza a um novo solo. Neste solo, a criação de obras imortais poderia lançar novas raízes, ou seja, não mais frívolas, obras que atravessam o tempo porque estão enraizadas profundamente. E quando estão enraizadas profundamente, alcançam com uma força grande o éter. Assim, de uma outra forma ou numa outra era, seria novamente verdadeira a afirmação de Johann Peter Hybel, que diz o seguinte: nós somos plantas que, quer nos agrade confessar ou não, apoiadas nas raízes, têm de romper o solo, a fim de poder florescer no éter e dar frutos. Essa frase aqui é uma frase assim belíssima, que fecha justamente esse discurso, ele fecha justamente com esse discurso, propondo que nessas condições entre uma relação livre com relação às coisas, sem ser constrangido no sim e não, enfim, todos aqueles procedimentos e a abertura para o mistério, poderemos então, de fato, voltar ao antigo, renovar a partir de um antigo enraizamento. O Heidegger é esse cara, que sempre volta ao antigo. Ele toma essa referência do passo atrás, do sido para o futuro. Significa que, como diz aquela frase, o futuro é sido, o futuro é ancestral, É essa noção. Não há futuro sem passado. Não há futuro sem passado. Então, devemos retomar esse enraizamento a partir dessa renovação da nossa posição em relação ao mundo. Bem, aqui a gente encerra pelo menos essa parte. Não terminamos o assunto da serenidade, porque a gente chegou numa posição que Heidegger propõe. Mas existem outras posições, na verdade, modos diferentes de chegarmos às mesmas posições. E a gente poderia sedimentar isso melhor. Tá? Então eu queria propor para vocês mais um encontro acerca disso, porque eu queria sedimentar ainda mais isso a partir de alguns apontamentos do texto de uma conversa acerca da serenidade com um erudito, professor e um pensador
queria sedimentar, queria trazer também as noções da mística medieval, um apontamentozinho só do mestre Eckhart, e queria trazer uma perspectiva de como eu vou pensar essa mística. Tudo isso está nesse âmbito da serenidade. Então a gente vai habitar mais um pouco, pelo menos mais um dia, creio eu, esse tema da serenidade, porque vocês percebem que é um percurso. E a gente vai meio que... Ah, meu Deus do céu, que interessante isso, vai fazendo um sentido, né? Vai se abrindo. Então eu proponho mais um encontro, creio que nesse último encontro a gente consegue fechar tudo.